Nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar do zero pop-up de preferências de cookies fixos que fica aqui na tela, tá? Então, o que a gente vai ter de funcionalidade nele aqui é o seguinte: o usuário vai ter como selecionar aqui o que ele quer ativar ou não, ele vai poder clicar em salvar e continuar, e essa informação vai ficar salva no local storage dele. E a preferência daqui também vai ativar por padrão uma função aqui. A função que vai ser ativada vai depender totalmente da tua empresa e de qual estratégia de marketing que ela utiliza, quais ferramentas ela utiliza de análise de uso. Meu objetivo aqui é mostrar só essa funcionalidade aqui em si. Só mais uma questão também aqui, isso não é uma aula de privacidade, nenhuma aula sobre leis de LGPD ou nada do tipo. É só mostrar a implementação técnica aqui. O que vai funcionar aqui como? Quando eu clicar em salvar, se eu abrir aqui o console, você vai ver que quando eu clicar em salvar e continuar, ele ativa duas funções aqui para mim, que foram as funções que estavam marcadas ali para ativar. Se eu entro aqui no site novamente, essas funções também já ativam inicialmente. Por quê? Porque já salvou na máquina do usuário. Se o usuário, por algum acaso, limpar aqui na aplicação a preferência, vou limpar ela, novamente a informação vai aparecer, e se não tiver nada marcado, vocês vão ver que quando eu clicar em salvar e continuar, nada é ativado. Então eu vou mostrar para vocês como criar do zero o HTML, a parte de CSS e a parte de JavaScript. Aqui no JavaScript em si, que tem as funções que você vai poder ativar. Se você usa o Google Analytics, você pegaria o código inteiro do Google Analytics e colaria dentro dessa função. Se você usa, por exemplo, o Facebook Ads, você pegaria todo o código do Facebook Ads e colaria aqui dentro desse marketing, tá bom? Então vamos começar. Então eu vou começar aqui com uma div que vai segurar todo o meu elemento para manter ele aqui embaixo. Vou chamar então uma div, vou dar uma classe aqui dela de cookies container. Então vai ser o container que envolve todos eles. Dentro do container eu vou ter mais uma div que vai ter agora o conteúdo em si. Então eu vou chamar de div, eu vou colocar uma classe também de cookie content. Tem que ter essa div dentro de div, porque aqui eu vou ter maior controle sobre ela, eu vou poder centralizar direitinho, e essa daqui vai ser responsável por segurar aqui embaixo apenas. Dentro então dessa div aqui agora, eu vou criar o conteúdo. Então primeiro eu teria um parágrafo aqui, vou chamar simplesmente de permito o uso de cookies para, e aí dois pontos, abaixo aqui eu vou colocar as preferências que a pessoa vai permitir. Então tá aqui, permito o uso de cookies para, depois vai ser mais uma div que eu vou criar, e nessa div vai ter a parte com as preferências. Vou então dar um class, vou chamar de cookies.pref, aqui eu vou botar cookies também para ficar padrão, e eu vou colocar as preferências. As preferências são campos de formulário, então eu vou utilizar o campo de input checkbox. Input, e vai ser o checkbox aqui. Type checkbox, não preciso de name nem de ID, de nada disso. E quando eu tenho input de checkbox, eu posso envolver ele dentro de um label. Label, eu envolvo ele aqui inteiro dentro, assim. E logo após ele eu posso botar o nome do que seria isso. Então eu vou chamar de análise de uso. Só assim mesmo, posso tirar o for. Olha, quando eu clicar aqui agora, tá vendo? Ele já marca ali para mim, porque tá dentro do label. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o próximo, que seria um de marketing. Marketing. Posso tirar esse espaço daqui? Salvar. Vou deixar eles por padrão já marcado, então já começa marcado, checked e checked aqui, tá? Assim. Então eles já começam marcado por padrão, se a pessoa quiser ela vai poder desmarcar eles. Outra coisa que eu vou adicionar aqui vai ser um atributo específico. Esse atributo que a gente vai utilizar no JavaScript para poder identificar qual a função será ativada caso a pessoa deixe marcado análise de uso ou marketing. Então eu vou chamar de data, como é um atributo que a gente está criando, vou chamar ele de data function, tá? Esse nome function que vem depois sou eu que estou definindo. Dentro desse data function eu vou dar o nome exato da função. A função vai ser analytics, aqui. E nesse daqui vai ter outra função também, vou chamar ela de marketing. Então isso daqui que vai identificar se essa função vai ser ativada ou não no script, tá? E por último, eu só preciso do botão agora para salvar. Button, eu vou chamar aqui de salvar e continuar. E que eu vou colocar uma classe também para ele, de cookies save. Só isso, o HTML eu já posso até fechar ele, não preciso mais nada nele. Agora vamos para o estilo do nosso elemento. Então eu só vou primeiramente tirar a margem do P por padrão que ela tem, vou dar uma margem de 0 pixels, tá? Só para grudar ele aqui. Vou começar pelo container. Então eu vou botar ponto cookies container e eu vou colocar uma cor aqui nele padrão, color de 222, assim. Então todos os elementos vão ter essa cor aqui, então não vai ser o preto absoluto aqui nele, tá vendo? Só diminuir um pouquinho a cor. Vou definir a font family. Eu vou usar por padrão a fonte do sistema. Aqui no VS Code ele já dá pra gente essa string aqui inteira que tem todas as fontes padrões do sistema. Então se tiver no MacBook, vai usar a fonte padrão do Mac, se tiver no Windows, é do Windows, do Android, por aí vai. Salvar, olha, já ficou um pouquinho melhor.
Vou colocar uma Position Fixed, aqui que vem a questão de como que ele vai ficar. Ele fica então sempre fixo. Se eu colocar aqui num body, vou aumentar vou duplicar o tamanho desse body. Então vou botar um height de 200 VH, que seria a Viewport Height. Assim eu vou ter como fazer o scroll. Olha só, estou dando um scroll e você vê que esse elemento está fixo na tela. É exatamente isso que eu queria. Eu vou colocar que esse elemento se expande sempre 100% da tela. E vou colocar nele também que ele vai estar ao bottom. Então vou botar bottom de 2 rem. Então ele vai agora, na verdade, ficar aqui embaixo. Olha. E quando eu estou dando um scroll na página, ele está sempre grudado ali embaixo com uma distância de 2 rem daqui do bottom, que é essa distância daqui. E eu vou colocar um z-index nele por padrão de 1000. Esse z-index significa que esse elemento vai estar sempre acima dos demais da tela, tá? Então eu não quero nenhum elemento acima desse daqui. Então se você tiver algum elemento com z-index 10.000, você teria que colocar isso aqui 100.000, entendeu? Teria que aumentar, ser um valor maior. Próxima parte agora, a gente vai para o conteúdo em si. Aqui é a parte dele que a gente vai estilizar mesmo. Isso aqui é só o container geral. Então vai ser o content. Nele eu vou começar com box shadow. Então vai ser 0 para o lado, 1 pixel para baixo a sombra, colocar 3 pixels de blur nela e uma cor aqui bem clarinha. RGBA vai ser 0, 0, 0 e vai ser um alpha de 0.15. Assim. Olha só, ele já criou uma sombra aqui bem clarinha nele, em volta. Nesse elemento ele vai ter background de branco, tá? Então eu vou definir um background específico para ele, vai ser branco. Vai ter um max width de 520 pixels. Salvar, você vê aqui, olha só, ele já está diminuindo para aqui. Se eu colocar uma cor aqui diferente, blue, você vê como ele está ficando, tá? Deixar white ainda. Vou dar uma border radius de 5 pixels, só para criar uma borda um pouquinho arredondada. Vou criar um padding também, padding de 1 rem. Esse padding daqui, olha só, ele vai agora desgrudar os elementos aqui do site, tá? Se eu mudar só a cor aqui do border, olha, background, tomato, só para vocês verem como tá ficando, olha só, é assim que tá ficando a caixa. Vamos deixar assim por enquanto. Eu vou colocar ela ali para cima também, só para a gente ver melhor o estilo, depois eu mudo ela para baixo, para o bottom. Deixa assim. Por eu ter agora esse elemento que se expande 100%, eu posso aqui facilmente alinhar ele ao centro sempre. Então eu posso vir aqui com margem 0, alto. Ele vai alinhar esse elemento ao centro, olha. Você vê que ele está sempre ao centro e fixo. Se eu abrir aqui, olha, vou descendo, ele está sempre fixo ali. Deixa eu mudar essa cor aqui para um cinza mais clarinho, para ficar melhor da gente poder ver. Salvo, assim. Vou agora continuar a estilizar. Vamos agora alinhar esses elementos como a gente quer. Eu vou utilizar o grid layout para isso. Então eu vou colocar display, grid. Eu vou ter duas colunas. Então vai ser grid, template columns. A primeira coluna ela vai ter um FR, então ela vai se expandir ao máximo que der. E a outra coluna vai ter um valor aqui de automático, que vai ser o tamanho desse botão específico. Então vou chamar de 1FR. Então ela se expande ao máximo e depois alto. Olha só. Nesse primeiro momento, ele coloca isso na primeira coluna e depois a parte de preferência na segunda, mas a gente vai influenciar isso já. Eu vou dar um gap aqui entre eles de 0.5 rem, para criar um espaçamento entre os itens. Vamos já mexer aí como vai ficar a parte do botão, onde o botão vai ficar especificamente. Então, eu vou falar aqui com cookies, save, que seria o botão de salvar. Eu vou colocar esse botão, na verdade, na segunda coluna. Então, eu vou botar grid column 2. Tá? Você vê que ele já foi aqui para a segunda coluna. Mas eu quero também que ele pegue da primeira linha até a segunda linha, ou seja, ele ocupe essa parte inteira. Então, eu vou falar aqui agora com grid raw. E aí você fala que ele vai da primeira até a terceira, tá? Terceira no caso porque é linha 1, linha 2 vem aqui no meio e linha 3 vem aqui embaixo. Isso no grid layout. Olha só, ficou assim como eu queria. Exatamente, permito o uso de cookies para. E aqui eu vou clicar em salvar, ele vai fazer para mim. Eu vou estilizar esse botão. Mais uma vez eu vou mudar a fonte dele também. Fonte family. Eu vou usar aquela mesma lá que eu usei anterior. Vou mudar agora aqui o background. Eu vou usar um azul específico aqui, 007C F8, que é o azul parecido com esse daqui de quando eu estou marcando, tá? Vou colocar aqui uma color de white, que seria branco. Vou colocar agora um cursor pointer, que eu gosto sempre também de ter a mãozinha quando eu passo por cima de botão. Vou tirar essa borda, border none, que tem por padrão, e vou colocar um border radius, do mesmo que a gente colocou para o elemento em si. 5 pixels, tá vendo? Ficou assim melhor. Eu vou criar também um padding para esse botão. Então vai ser um padding para cima e para baixo de 8 rem e para o lado e para o outro de 1 rem inteiro. Assim, olha. Ficou melhorzinho esse botão já. Aí vou aumentar a font size dele, tá? Por padrão a font size é menorzinha. Vou botar para 1 rem.
Deixar com a mesma fonte dos outros elementos, já por padrão é de um rank, que seria mais ou menos 16 pixels. Tá assim já. Vou criar uma margem entre esses elementos daqui. Então vai ser ponto cookies pref. Vai ser com label que eu estou falando de cada um. Margin right de um rank entre eles. Ficou melhor. E por último, só de estilo que eu quero, vai ser o estilo aqui para ele, sempre quando eu entrar no site, isso aqui entrar como uma pequena animaçãozinha, de baixo para cima. Então eu vou criar aqui keyframes. Vou chamar de slide up, que é para subir, né? Ele vai para to. Vou mudar o transform para o valor inicial dele. E vou mudar também a opacidade para o valor inicial. Assim eu posso usar aqui a animação, animation, coloco aqui slide up, que foi esse nome que a gente deu, coloco em quanto tempo acontece, durante 0,5 segundos, e qual é o valor final, seria forward, que ela vai para frente, para o valor final que seria esse daqui. Então eu começo aqui sempre com a opacidade de 0, então ele vai de 0 para o valor inicial, que no caso é 1. E eu também transformo aqui ele, transform translate, vou translacionar no eixo Y, vou começar um REM. Então ele vai começar um REM para baixo e ele vai subir em 0,5 segundos. Agora, quando eu salvo, você vê que ele tem essa pequena entradazinha aqui no site, sempre quando eu carrego aqui ele novamente. Esse é o meu CSS, depois no final da aula a gente muda ele aqui, olha, para bottom, tá? Para ele ficar assim, na verdade. Assim ficaria a parte do cookie aqui embaixo, ao invés de ficar em cima, porque é o padrão, né, de todos os sites aparecer aqui embaixo. Vamos começar aqui agora a parte do JavaScript. Então eu vou criar aqui como uma função mesmo, tá? Poderia ser como uma classe também, não tem problema. Chamar de cookies. Aqui vai ter functions. Essas funções são as que serão ativadas caso isso daqui esteja ativado ou desativado. A gente já vai ver isso. Por enquanto, vamos deixar só assim mesmo. Primeira coisa que eu preciso selecionar é o container aqui inteiro. Então, eu vou dar aqui const, chamar de container, vai ser igual a document.querySelector e vou passar o seletor dele, que seria cookies container, tá? E aí, se você quiser, isso aqui poderia estar dentro de um arquivo de configuração que você passaria aqui, tá? Para deixar o seu plugin mais flexível, mas eu vou colocar aqui direto só para facilitar a gente verificar o que está ocorrendo. Próxima parte, eu preciso do botão de salvar. Então, eu vou chamar de save e vou selecionar ele aqui com cookie save. Só assim. Eu vou, então, inicialmente já falar com esse botão de salvar, que quando eu clicar nele, eu quero que algo aconteça. Então, eu vou pegar aqui save, vou colocar add event listener, que é para adicionar um evento, vou adicionar o evento de clique e vou criar uma função aqui chamada de handle save, que vai ser a função que vai ocorrer quando eu clicar no botão de salvar. Então, eu vou criar essa função aqui nela, function handle save. E a primeira coisa que essa função vai fazer vai ser pegar quais são as preferências que estão marcadas aqui no momento, tá? Então eu tenho que saber se está marcado só análise de uso ou se os dois estão desmarcados, o que for. Então eu vou chamar de get form pref, que é pegue as preferências do formulário. Eu vou botar aqui dentro de pref igual a isso. Tá? Essa função não existe ainda, eu vou criá-la agora. Vamos lá. Function get form pref. Vamos pegar as preferências desse formulário. Deixa eu abrir aqui ele. Como que eu faço então para saber quais são os itens que estão marcados ou não? Tem então que primeiro selecionar esses inputs daqui. Para selecionar esses inputs, eu posso pegar eles por esse atributo daqui chamado data function, porque só esses inputs daqui possuem ele. Então eu vou colocar aqui, olha, const, vou chamar de inputs por enquanto, vai ser igual a document.querySelectorAll e eu vou selecionar. Para selecionar por atributo específico, você coloca com os colchetes e passa o nome do atributo, data function. Assim, quando eu dou um log aqui, input, deixa eu pegar isso daqui e já ativar essa função, ativar ela aqui, tá? Quando eu for ver aqui no meu console, clicar em salvar, você vê que ele está me dando aqui uma node list com 2 inputs, correto. Primeira coisa que eu quero fazer é transformar essa node list em uma array. Por quê? Porque numa array eu tenho os métodos de filtro, para filtrar, e o método de map. Eu vou precisar dos dois. Então, para transformar em array, tem duas formas. Uma pode ser array from, assim. E aí você passa a node list dentro, olha. Quando eu salvar, você vai ver que inputs agora é uma array, tá vendo? E tem outra forma também que seria desestruturando. Assim, direto, olha. Posso simplesmente desestruturar essa node list. Você passa 3 pontinhos assim dentro de uma array. E ele também vai dar mais uma vez uma array aqui para mim. Deixar dessa forma. Vou agora, então, pegar só os elementos que estão marcados. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar o método de filtro. Aqui direto no input mesmo, eu já posso usar ele. Então, boto ponto, filter. E eu quero filtrar só os elementos que estão marcados. Então, no filtro, eu tenho acesso ao elemento. Tudo que retornar verdadeiro do filtro, ele vai manter na array. O que retornar falso, ele vai tirar. Então, se a gente poder ver, eu posso usar aqui direto, é o ponto checked. Checked.
Esse checked daqui é uma propriedade que tem aqui dentro, que ela retorna true ou false, dependendo se esse elemento estiver checado ou não. Olha, se eu salvar assim já, e a gente clicar aqui, olha, salvar e continuar, você vê que ele está me dando os dois inputs corretos. Se eu tirar isso aqui, olha, quando eu salvo, só está me dando um. Quando eu desmarco os dois, está me dando uma array vazia. Está funcionando já, tá? Outra coisa que eu quero é que eu não quero o input em si, eu não preciso desse input. Eu quero saber só quais são os que estão marcados. No caso, especificamente, eu quero esse nome daqui, Analytics ou o nome Marketing, se eles estão marcados ou não dentro dessa array. Para isso, eu posso transformar essa array daí, o resultado dela, com um map. E eu vou, mais uma vez, puxar o elemento, e eu vou retornar do elemento só o atributo que eu quero. Então, eu vou botar el.getAttribute, que é para puxar o atributo específico, e o atributo que eu quero é o data functions. Assim. É functions ou function? Function. Assim mesmo. Então, agora, quando eu clico salvar e continuar, ele me dá uma array com Analytics e Marketing. Se eu tirar daqui, olha, ele me dá só Analytics. Está funcionando já como eu queria. Então, isso daqui, essa função, eu posso já retornar ela aqui para as preferências. Não preciso nem colocar dentro de uma array, já retorno isso direto. Só assim. Ele já vai puxar sempre a preferência para mim. Então, se eu dou aqui no log da preferência, clico aqui em salvar, ele está me dando corretamente aí os valores. A próxima parte que eu tenho que fazer, depois que ele clica em salvar, é pegou a preferência e agora ele ativa as funções baseado nas preferências que estão aqui. Então, vou ter uma função de Analytics e uma de Marketing que vai ser ativada baseada nisso daqui. Então, vou criar mais uma função aqui chamada de Activate Functions. Seria para ativar as funções. Nessa função, vou passar as minhas preferências nela. Tá? Então, vou tirar aqui. Vou mais uma vez criar uma outra função. Então, vou chamar de Function. Activate Functions. Vou chamar aqui a preferência. Só dar um log por enquanto na preferência. Está funcionando. Então, tá. Então, eu tenho uma array com duas strings aqui. E eu tenho que ativar funções baseadas nessas strings. Como que eu posso fazer isso? Então, aqui no meu cookies, eu vou passar um objeto que ele vai ter aqui duas propriedades. A primeira seria marketing, que eu quero passar. E a outra seria, deixa eu botar nada por enquanto. E a outra seria aqui analytics. Analytics. Tá também A aqui. Isso daqui vai ter uma função dentro. Eu vou criar essas funções aqui do lado de fora. Posso chamar function, chamar de marketing. E aí nesse marketing daqui eu vou colocar só um log. Função de marketing. E vou criar também a do analytics. Analytics, função de analytics. Só isso, tá? Aqui o que vai dentro dessa função aí vai ser com vocês, vai depender do que você utiliza. Se você utilizar, por exemplo, o Google Analytics, aqui você colocaria todo o script para ativar o Google Analytics. Se você utilizar, por exemplo, Google Analytics e também um serviço como Hotjar, que verifica onde o usuário está na página e a posição do mouse, você teria que ativar tudo aqui dentro também, tá? Diretamente dessa função. E mesma coisa para marketing. Se você utilizar Facebook Ads, se utilizar LinkedIn Ads, tudo que você precisar você vai ativar aqui dentro também desse marketing daqui. Nessa parte específica a gente não vai entrar em detalhes, aí vai depender do que você usa. O objetivo aqui é ativar essas funções daqui com base nas escolhas aqui do usuário. Então tá, tem essas duas funções. Vou passar então elas aqui, tá? Assim, marketing. E vou passar analytics aqui. Na verdade, como eles têm o mesmo nome, eu posso passar direto assim, marketing. Já dou um vírgula. E aqui também coloco assim direto. Ele já está passando essas duas funções aqui com chave de nome marketing com chave de nome analytics. Deixa assim ele por enquanto. Então agora eu tenho acesso aqui a esse functions. Vamos lá. Log. Functions e pref. Quando eu clico agora em salvar e continuar, eu tenho então a array do que deve ser ativado e tenho um objeto com as funções aqui que existem. Como que eu posso fazer para ativar essas funções baseado no que está escrito aqui em cima? Bem simples, em uma linha de código a gente consegue isso. Basta eu fazer um for each aqui na preferência, né? Preferência.forEach. Então, para cada item da preferência, eu vou falar, cada item seria uma função, né? Então, eu vou chamar de f só aqui. Pode dar qualquer nome aqui também. Eu vou, então, ir direto no functions. E eu posso ativar, para ativar uma função baseada na chave, eu poderia fazer assim, olha, functions, e ativar ela dessa forma, marketing, e ativar a função. Tá? Isso daqui é como se eu estivesse falando diretamente com essa função aqui de marketing e ativando ela. Esse nome marketing está aqui dentro do F. Então eu passo ele aqui direto assim, olha. F. E agora eu ativo. Só isso. Tá? Agora, olha só. Quando eu clicar em salvar e continuar, você vai ver que ele deu aqui, olha, a função de Analytics foi ativada e a função de Marketing foi ativada. Se eu tirar aqui, olha, ambas, e clicar em salvar e continuar, você vê que nenhuma função é ativada mais. Por padrão. Então as funções de marketing ou analytics não serão ativadas. Mesma coisa, se eu só clicar em um e clicar em salvar e continuar, só ativo, olha só, a função de marketing. Posso tirar esse console log daqui
posso manter esses ambos daqui de baixo, tá? Então tudo bem. Isso daí é a primeira parte. A segunda parte agora que eu preciso é salvar essa informação no local do usuário, para saber já se ele já marcou salvar e continuar ou não, para que a gente não tenha que ficar mostrando essa mensagem toda vez que ele entrar no site, tá? Então ele clicou em salvar e continuar, da próxima vez quando eu entrar no site eu quero que isso daqui suma, não apareça, e já automaticamente ele ative o que foi selecionado. Tá. Então, já a primeira coisa, quando eu clicar salvar e continuar, eu quero sumir com esse plugin daqui da tela. Para sumir com ele, aqui dentro do Activate Functions mesmo, vou colocar aqui direto, eu posso acessar o meu container, que eu já selecionei ele aqui em cima, ir direto no Style, Display e colocar o display igual a none. Já direto aqui mesmo. Olha só. Quando eu salvar, clicar em salvar e continuar, ele já some aqui para mim. Tá correto já essa primeira parte. A próxima parte seria salvar essas preferências na máquina. Para salvar essa preferência na máquina do usuário, você vem aqui em Application e você tem aqui o acesso ao Local Storage. A gente vai salvar ele aqui com uma chave e com os valores que a gente quer. Então, vou colocar aqui window.localstorage, que é onde você tem acesso. Vou chamar .setItem, que é para definir um item. E aqui você passa primeiro o nome desse item que você quer definir. Eu vou chamar de cookies_pref, que seriam as preferências dos cookies. E aqui você passa o valor. O valor está dentro aqui do pref. Vamos passar assim inicialmente para a gente ver como fica. Olha. Salvar. Quando eu clicar em salvar e continuar, você vê que ele adicionou. Só que ele adicionou dessa forma assim, olha. Analytics, marketing. Eu quero salvar aqui como se fosse uma array mesmo direto. Para isso eu posso aqui, olha, transformar esse preferências com o JSON. JSON.stringify e eu passo essa preferência. Olha, salvo. Agora, quando eu clicar salvar e continuar, tá vendo? Ele salva como se fosse um array. Eu quero assim mesmo, tá? Então, já estou salvando na máquina. Quer ver? Vamos ver se ele salva correto. Se eu tirar esse daqui, desmarcar e salvar, tá, ele está salvando só o Analytics. Está salvando correto. A próxima parte é verificar, assim que o usuário loga, se existe essa preferência daqui do cookie dentro do Local Storage. Se existir, eu já ativo direto as funções, ao invés de ter que mostrar isso aqui na tela. Então, para puxar isso, eu tenho que fazer aqui, olha, const, vou chamar de localpref, que seriam as preferências locais, igual a, você usaria window.localstorage.getItem e você passa aqui o nome, cookiespref, tá bom? A gente pode ver aqui o que o localpref é, olha, salvo. Você vai ver aqui agora que se eu salvar, olha só, automaticamente ele já me dá aqui que é só o Analytics. Tem um problema. No momento, isso daqui é uma string, tá? Isso aqui não é uma array. Ele se parece com uma array, mas não é. Para transformar em um array, eu teria que usar o JSON parse, assim, tá? Se eu passar esse valor aqui agora, olha só, você vê que isso daqui sim é uma array real, tá funcionando agora. Eu posso então verificar if localpref, ou seja, se isso daqui não é um valor indefinido ou nada, se é um valor verdadeiro, se for, eu vou ativar as funções. Então, activate functions, e eu passo dentro dela o localpref, assim. Olha agora. Deixar assim mesmo. Quando eu salvar, você vê que eu já entrei no site, ele não mostra mais para mim aquela parte de salvar, e ele já ativa automaticamente a função de Analytics, que foi a que o usuário definiu que ele queria salvar ela. Se eu limpar esse valor aqui, entrar no site, ele mostra, salve e continuar, ele ativa as duas funções, dou refresh aqui agora, ele já vem ativando inicialmente correto. Tá? Então, para um último teste, eu posso limpar tudo também, desativar ambos, salvar e continuar. Você vê que não tem nada aqui ativado. Quando eu entro no site, ele não mostra mais para mim e também não ativa nenhuma das funções, nem de marketing, nem de analytics. Só isso. Uma coisa que vale a pena fazer também é sempre verificar se esses containers existem ou não, para impedir que o plugin continue a funcionar caso isso daqui não exista na tela. Tá? Então verifico. If container não existir ou se o save button não existir, eu vou retornar aqui como null. Ou seja, isso daqui ele vai simplesmente travar a minha função e nada disso aqui mais vai ocorrer, caso esses elementos não existam na tela. Tá? Assim você impede que tenha bug caso você esteja numa tela que não tenha parte do cookie em si. E agora, por último, eu só ajusto lá no meu cookie CSS para botar aqui no bottom. Assim. Vamos também só adicionar aqui um estilo responsivo. Então, vou colocar aqui embaixo, vou chamar de media, colocar max width. Então, caso seja menor que 500 pixels a tela, eu vou fazer o seguinte. O cookie content, eu vou passar a ser só de uma coluna apenas. Então, vai ser grid, template columns, vai ser só um FR. Então, olha aqui, olha. Quando ele diminuir, deixa eu botar aqui assim para o lado. Quando ele diminuir, ele vai passar a ser só de uma coluna. E aí eu vou mudar esse botão aqui. Vou botar cookie save. Vou colocar ele no grid column 1.
Porque no momento ele está na coluna 2, então ele automaticamente já força a criação de 2 colunas. Tá? Agora você vê que ambos só estão em uma coluna, mas eu vou colocar ele para baixo também. Vou colocar aqui grid, raw, vai ficar na terceira linha. Assim tá melhor. Vou tirar por padrão o body aqui que tem uma margem. Tirar a margem de 0 pixels, tá? Só para deixar eles assim grudados. E tá melhor assim já. Vou mudar essa cor também para um mais clarinho assim. Deixar assim ficou melhor. E se eu tiro aqui, ele continua funcionando como antes.